tudo bem com você? E aí, quer ouvir um pouco sobre xamanismo? É aqui um momento. Separei para você alguns tópicos que eu quero comentar com você a respeito do xamanismo. E fica comigo porque no final eu vou te dar duas super dicas de como você pode praticar dois exercícios que certamente têm um poder de mudar a sua vida e ampliar a sua própria consciência. Então fica comigo porque este vídeo é muito curto para eu compartilhar com você tudo o que eu gostaria. Por isso que vou fazer um vídeo curtinho agora e depois a gente pode gravar mais. Então por isso é que eu peço para você já se inscrever no meu canal, apertar o sininho para você receber os avisos quando gravar outros vídeos, ok? Vai ser bem tranquilo porque eu vou compartilhar com você apenas coisas práticas. Então fica firme aí porque na realidade eu quero hoje mostrar para você vários tópicos que certamente vão ajudar na sua saúde, na sua qualidade de vida, ok? Você está ouvindo aí uma boa música xamânica e eu espero realmente que possa fazer bem para você. Inclusive eu anotei aqui alguns tópicos para na hora de conversar com você eu não me esquecesse e não ficasse divagando, abrindo muitas janelas. Mas fica firme aí, porque será tudo muito bem resumido e mais importante, no final eu vou te dar duas super dicas para você ter mais saúde, ter mais autoconhecimento e viver bem melhor do que você já vive. Tem feito bem para mim e eu quero compartilhar com você a respeito disso. Tá bom, mas por que será que o Aloysio está falando aqui hoje sobre xamanismo? Então eu quero dizer para você que meu interesse pelas coisas dos xamãs, pelas tradições antigas, começou muito cedo. Ainda quando eu era muito criança, ao conversar com meu pai, ele contava algumas coisas sobre medicamentos naturais que os índios faziam, coisas que ele conheceu na experiência dele, e aquilo ficou como uma semente dentro de mim. Lógico, cresci, fui estudar, trabalhar, enfim, e há alguns anos atrás, exatamente há 27 anos atrás, eu estava morando no sul de Rondônia, ali norte do Mato Grosso, e eu tive a oportunidade como voluntário de ter alguns contatos com um grupo indígena e ali pude também, claro, ao longo do tempo aprender algumas coisas. Aquilo ali foi só vamos dizer, um início, uma sequência daquilo que eu tinha ouvido na minha infância, mas agora muito mais próximo, muito vivencial. Depois tive a oportunidade de morar um tempo nos Estados Unidos da América, morei na costa oeste, precisamente em Los Angeles, fiz estágio num hospital ali um tempo, enfim, e eu tive também assim, a oportunidade de ter alguns contatos com grupos indígenas ali dos desertos ali da costa oeste americana. Então pude conhecer um pouquinho ali. Foi legal porque quando a gente vai para o local e convive, conversa e experimenta realmente aquelas medicinas, aqueles conhecimentos, é bem interessante. E depois, de uma forma aí sim intensa, eu viajei vários períodos para o sul do Chile e ali pude receber alguns treinamentos mesmo, com um grupo xamânico, descendente dos Mapuches. Enfim, é uma longa história que não vou ficar aqui contando isso, porque eu quero hoje só comentar algo sobre o xamanismo e falar para você aquelas duas dicas que eu quero entregar, porque vão te ajudar muito a diminuir a ansiedade, a você se conhecer melhor, a você ter mais concentração, mais serenidade e ampliar a sua percepção. Então aguenta aí, porque essas duas dicas eu faço questão de dar de presente para você. Elas são extremamente simples. Você não vai ter que ficar lendo livros gigantescos e nem me ouvindo por horas. Serão dicas muito práticas. E para a gente falar um pouco mais disso aí, o que me fez realmente também interessar pelo xamanismo, e aí já estava iniciado no xamanismo, já conhecia, já sabia várias práticas e conhecimentos, alguns segredos que os mestres, os xamãs passam para algumas pessoas. Eu, quando fui fazer meu doutorado em História da Medicina, eu me deparei exatamente com a obrigatoriedade de estudar as medicinas antigas, porque antes do ser humano branco, civilizado, europeu, criar essa medicina,
aí, ou mesmo os asiáticos e outros, todos os grupos do planeta tinham suas próprias medicinas. Ou seja, era preciso um tratamento de dente, sei lá, uma infecção dentária, os grupos indígenas, os mais antigos, os grupos primitivos, tinham seus tratamentos. É claro, não eram tão sofisticados quanto os de agora, isso é óbvio, mas eles tinham a medicina. Então, a primeira coisa que eu descobri é uma ilusão e um engano pensar que a medicina convencional que nós conhecemos, ela foi uma criação exclusiva do chamado homem civilizado, porque não foi. Ele se apropriou também de muitos conhecimentos dos povos antigos, mas como disse, isso é para outro momento. Mas esse contato meu também com o xamanismo, com a história da medicina antiga, aconteceu quando eu estava fazendo o meu doutorado. Então, era algo que eu não tive como colocar muito na minha tese. Eu coloquei, mas não coloquei com muita ênfase porque não era o objeto ali. Mas aqui eu estou comentando com você para justificar por que eu estou falando de xamanismo para você. Porque é importante saber que, assim, a opinião, cada um tem uma, certo? Opinião todo mundo tem, a gente tem que respeitar. Mas opinião é diferente de concepção. Porque quando você conhece algo, vai conviver com o grupo, pratica, conhece, aprende a fabricar um tambor, aprende a fabricar uma flauta, aprende as medicinas, os medicamentos da natureza, nossa, aí você tem uma concepção, é diferente de um achismo, compreende? Por isso que eu estou contando isso muito resumidamente para você, para eu chegar agora no que eu queria colocar para você aqui. Primeiro, será que alguns conhecimentos xamânicos, eles têm respostas para as questões existenciais humanas? Será que aqueles conhecimentos ancestrais, eles podem dar alguma contribuição para essa ansiedade existencial do ser humano contemporâneo? Sim, a palavra é sim. E aqui vem algumas questões. A ansiedade que nós temos hoje, ela é mantida por uma sociedade, não é isso? De consumo. Então, o que acontece? Tudo vira mercadoria. Então, nem sempre aquilo que nós vemos, às vezes, por aí como interessantes para reduzir a ansiedade, às vezes não é tão interessante, não há um interesse de diminuir esses sofrimentos e as doenças, porque existe um mercado por trás disso, e você já entendeu do que eu estou falando aqui, e isso basta. Apesar que nós precisamos de tudo, precisamos dos medicamentos, precisamos da psicoterapia, nós precisamos de tudo. Por quê? Nós, seres humanos, somos muito complexos para a gente se resolver com uma ou duas coisas, precisamos de tudo de uma maneira coordenada. Mas é interessante que eu quero falar para você que no xamanismo a gente aprende a prática do silêncio. Gente, o quanto nós estamos precisando atualmente fazer silêncio, né? Você já percebeu? Nós sofremos muito com essa coisa do barulho, de tudo, de carros, máquinas, de tudo, mas nós também sofremos com o barulho das falas. Falamos o tempo todo, não é verdade? Então precisamos intercalar nossas falas com o silêncio. O xamanismo ensina a gente a fazer silêncio para curar a nossa verborragia. E essa verborragia é essa doença de falar sem ter conteúdo, compreende? E há pessoas que adoecem severamente por conta disso e criam dificuldades nas relações. Mas vamos lá. A integração com o todo. O xamanismo, ele vai propor, as várias tradições xamânicas, ele vai ensinar e vai propor como ter uma conexão com o todo, com aquilo que é material, com o que é espiritual, com o que é emocional, com a vida, com a morte, percebe? Com o mistério. Tudo isso é importante a gente perceber. E um profundo respeito pelo mistério da existência. Atualmente, com o fim dos mistérios, em que tudo é desvendado, que todos os segredos estão sendo contados, o que acontece? Muitas vezes nós caímos no extremo de não respeitar, de não honrar, não nos curvar diante do mistério da vida. E quando nós não nos curvamos diante da grandiosidade da vida, realmente nós adoecemos. E o xamanismo ensina a gente a ter essa humildade, esse respeito diante da natureza, diante da vida. Estou aqui gravando para você e olhando aqui para o meu jardim, que sou eu mesmo que cultivo, adoro colocar a mão na terra, fazer mudas, e quem convive comigo sabe que isso é uma realidade diária praticamente.
Estou olhando para uma figueira que eu tenho aqui, está toda cheia de pequenos figos. Olha que mistério incrível. Então eu paro ali vários minutos, vários tempos para contemplar essa beleza, esse mistério que eu não consigo entender. E por mais que eu estude, né, atualmente eu curso ciências biológicas, estou começando de novo a estudar, depois do pós-doutorado voltei para a graduação novamente, um bacharelado, mas por mais que a gente estude, por mais que a gente conheça, por mais que a ciência nos informe, existe algo, um mistério maravilhoso na natureza que o xamanismo nos ensina a contemplar. Não me esqueci, daqui a pouco eu vou te dar 2 dicas muito simples, muito tranquilas para você viver melhor. Além da contemplação, também essa percepção da música xamânica, a música das flautas, dos tambores, as músicas primitivas, que nos ajudam a conectar o nosso biorritmo com o ritmo da natureza. Porque quando o nosso ritmo está diferente, em descompasso com o ritmo da natureza, a desarmonia faz com que o nosso organismo se desestruture e nós envelhecemos muito rapidamente, nós adoecemos muito rapidamente, os radicais livres tomam conta, a ansiedade toma conta, as raivas, os sentimentos ruins, aí vem ansiedades, pânico, depressão e outros males, não é verdade? Então contemplar a música, sentir a música xamânica também é muito importante. No xamanismo a gente aprende a fazer jejuns longos e curtos, jejuns de alimentos, mas jejuns também de pensamentos e de sentimentos, porque às vezes o que nós temos no pensamento e na nossa mente são tóxicos e fazem mal, assim como os alimentos que nós ingerimos até de uma forma desordenada, muitas vezes eles, ao invés de nos nutrir, eles nos matam e nós não percebemos isso. O xamanismo nos mostra isso. Mas vamos lá, chegou a hora de eu sugerir para você 2 dicas, dá para você de presente 2 dicas para você praticar algo que é absolutamente xamânico, tá? Nossa, Luiz, mas vou precisar fazer um ritual, não sei o que? Não precisa. Você apenas vai fazer essas 2 dicas que eu estou colocando para você experimentar e você vai sentir um bem-estar. Depois você comenta aqui, tá? Você coloca suas perguntas, porque isso vai ajudar nós a desenvolver o canal Felicidade e Saúde, ok? A sua participação aqui, seus comentários, sugestões, poxa, isso é a grande riqueza do canal e eu conto com você. Dica número 1, essa é realmente importante demais. Experimentar ter contato com o vento, com a terra, com o fogo, certo? Com a água, ter contato com as estrelas, ter contato com a natureza, enfim, ter contato com tudo que tem a ver com a natureza. Então não é ler sobre natureza, não é como eu estou fazendo aqui, olhar só pela janela, isso também é, mas é ir lá, sentir a textura da folha, da planta, da terra, da água, da chuva, do fogo. Isso tudo é muito importante, ter esse contato. Essa foi a dica número 1. A dica número 2, treinar os ouvidos para ouvir os sons da natureza e à noite você vai para um lugar menos iluminado. Apague as luzes da sua casa, do seu apartamento. Se puder sair da cidade, saia, vá para um lugar retirado para você poder contemplar o máximo de tempo, observando e contemplando as estrelas, os planetas, os corpos celestes que circulam o tempo todo e que nós, à noite, com um pouco de observação, podemos enxergar melhor. E depois você vai me contar os efeitos desses 2 exercícios, tão simples, mas tão eficazes, e eu aprendi isso no xamanismo, mas tem muita coisa ainda para trazer e compartilhar com você. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, chame seus amigos para assistir, se inscreva no canal, aperte o sininho para receber novas notificações, porque, como disse, este canal ele vai trazer para você apenas aquilo que faz parte da minha vida, aquilo que eu já vivenciei. E quanto mais a gente vai envelhecendo e vivendo, não é isso? Mas ao mesmo tempo conectado em aprender, sendo um aprendiz eterno,
como diz o meu amigo Leandro, nós certamente sempre teremos algo para trocar. Eu aprendo com você, você troca comigo aquilo que eu posso entregar para você. Por enquanto, muito obrigado pela sua presença aqui comigo. Um grande abraço do Aloysio Alves e até a próxima!